Nós vamos então hoje falar do capítulo 12 do livro Milagres de Jesus e nós vamos falar sobre a videira e seu fruto. Nós iremos orar ao Senhor e nós vamos ver quando Jesus diz que Ele é a videira, né? Em um sentido real e prático, qual o significado disso, né? O que Ele está querendo dizer quando Ele diz que Ele é a videira e nós somos os ramos? Vamos fazer uma oração e então nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude a compreendermos. Vamos orar, oremos juntos. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado pelo privilégio que temos de poder estar refletindo em Tua Santa Palavra nesse momento e que Teu Santo Espírito repouse sobre nós para compreendermos as Escrituras. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. No capítulo 12 diz assim: Logo depois que Jesus começou o seu ministério público, houve um casamento em Caná da Galileia, para o qual ele e os seus discípulos foram convidados. No decorrer da festa de casamento, o vinho acabou, e a mãe de Jesus o notificou sobre o fato, e então disse aos serventes, João 2,5 diz, Fazei tudo quanto ele vos disser. E o resultado é contado da seguinte maneira, vamos ler João 2, versos 6 a 11, que diz assim, E estavam ali postas 6 talhas de pedra, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus, Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até cima. E disse-lhes, Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quando a gente olha para essa história, a gente pode pensar, o que Jesus está querendo me ensinar de uma forma prática e como eu posso obter vida, né, através dessa transformação que Jesus fez da água para o vinho ali? Veja só, quando a gente vai para João capítulo 15, ele diz assim, Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, quando Jesus olha para nós e ele faz o contraste da vida dele com a nossa e a relação que existe entre essas duas, ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Então ele diz, o milagre de transformar a água em vinho é uma lição real e objetiva de que ele é a videira verdadeira e de que nós podemos produzir frutos ao estarmos conectados com ele, como os ramos. Então, muitas vezes nós queremos produzir frutos, né? Queremos produzir coisas para o reino de Deus, queremos fazer as obras de Deus, mas Jesus disse uma coisa principal, estai em mim e eu em vós. Como o ramo está conectado à videira, você precisa estar conectado em mim, Jesus dizendo, para que aí então você dê fruto. Então esse é o princípio, estar em Cristo. Toda a vida nasce de Deus através de Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas e nele todas as coisas são mantidas. Foi pela virtude do seu poder que ele transformou a água em vinho. Neste milagre, ele simplesmente acelerou o processo. Se você lembrar, nós falamos em alguns vídeos atrás que Deus ele opera milagres todos os dias na natureza. É aquilo que a gente pensa que é apenas um processo natural, na verdade são milagres que a gente não enxerga. Por exemplo, Jesus transformou a água em vinho. Mas quando a gente olha para isso, a gente diz, realmente foi um grande milagre. Nós conseguimos enxergar esse milagre. Mas lembra que Jesus diz assim? Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Jesus ele disse que ele fazia as obras do Pai. Então quando Jesus transformou aquela água em vinho, ele estava fazendo as obras do Pai. Mas como é que Deus faz isso? Então Deus transforma a água em vinho também? Sim, Deus transforma a água em vinho. Mas nós não conseguimos enxergar esse milagre, porque na verdade esse milagre se repete tantas vezes no nosso dia a dia, que a gente não consegue enxergar que isso é um milagre. Aí você pode estar se perguntando, como é que isso acontece? Veja só, nós vamos ver como
que Deus faz isso? Eu vou ler aqui e nós vamos refletir sobre isso. Ele diz assim: no caso que está diante de nós, Cristo instantaneamente transformou a água em vinho. Numa situação normal, a umidade é absorvida pelas radículas, depois é puxada através do cepo e é distribuída para os vários ramos, onde é armazenada em pequenos sacos, os quais chamamos de uvas. A luz do sol tem um grande papel nesse processo de transformação. Ninguém pode saber como a mudança é efetuada. Nós somente sabemos que a água, com o elemento que é reservado em solução, é transformada em alguns meses em frutas deliciosas. Os homens chamam a isto o trabalho da natureza, e porque este acontecimento é tão comum, eles esquecem que é um milagre. No milagre que Jesus efetuou no casamento em Caná, mostrou que o processo comum da água não é mudado em vinho através de um poder inerente na videira, mas por seu próprio poder, o qual opera em todas as coisas vivas. Isso mostra que não é apenas uma mera figura de linguagem, ele se chamar de videira, mas que isso é um fato real, porque ele é a videira verdadeira. Ele pode em um instante transformar a água em vinho. Ele fez num momento o que ele geralmente faz em vários meses através da videira. Olha que coisa linda isso, queridos. Agora, pelo mesmo poder que Cristo transformou a água em vinho e pelo qual ele faz com que todas as frutas na terra cresçam, ele é capaz de fazer com que o fruto da justiça venha até a perfeição nos seres humanos. Nós não podemos saber como isto se processa em nenhum dos casos. Nós somente podemos conhecer os fatos. As Escrituras fazem uso dos mistérios que acontecem em toda a natureza para nos ensinar a compreender o mistério do Evangelho da Graça. Assim como o ramo produz ricos cachos de uvas, através da sua conexão com a videira, tudo pelo poder de Cristo, a videira verdadeira, assim nós, estando diretamente conectados com Ele pela fé, podemos produzir os pacíficos frutos da justiça. Então veja que coisa maravilhosa. Jesus Cristo ele mostrou ali pelo poder dele o que o Pai normalmente faz sempre, e o próprio Cristo também faz durante meses ali na videira. Ele simplesmente pegou aquele processo e adiantou. E o que ele faz em meses, ele fez em um momento. E aí os seres humanos, por isso não ser habitual, os seres humanos conseguem enxergar esse milagre. Mas o Pai faz esses milagres todos os dias, que é transformar a água em vinho. Então, nós precisamos observar que o nosso Deus, ele opera todas as coisas. Ele fez a natureza, ele criou pelo poder de sua palavra, mas ele opera a cada dia. A mesma coisa acontece em nossa vida espiritual. A Bíblia diz que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Só que ele não fez isso uma vez só e deixou a gente lá e acabou. Não. Deus opera todos os dias em nosso coração, todos os dias em nossa vida para transformar essa mente vil na mente de Cristo. Na verdade, Deus quer aniquilar essa mente carnal e nos dar a mente de Cristo, para que sejamos transformados à imagem e semelhança de Jesus. Então, literalmente, né? Deus transforma água em vinho. Deus também pode transformar esse coração maligno e impuro num coração completamente puro e cheio de justiça. É isso que Jesus está querendo nos ensinar. Ainda que você olhe e diga assim, não é só água, não consigo ver mais nada aqui. Pelo poder de Cristo, pelo poder do Senhor, há transformação, existe transformação ali. Aqui mais à frente também, daqui também podemos tirar uma lição maravilhosa que ele traz aqui no livro sobre temperança. Porque às vezes nós podemos nos perguntar que tipo de vinho que Jesus fez ali em Caná da Galileia. Será que seria um vinho fermentado? Será que seria um vinho com álcool? Queridos, quando nós observamos o poder da palavra de Deus e como o nosso Deus ele é puro e santo, você vai perceber que, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 4, diz assim: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então veja, a bebida que Deus dava para o seu povo ali era uma representação do próprio Cristo. Então quando Cristo Jesus transformou aquela água em vinho, aquele vinho simbolizava a bebida que o Pai estava dando para eles, e era uma bebida pura. Então não pode ser algo fermentado, algo misturado, não pode ser algo alcoólico, porque se assim fosse, não representaria de fato a pureza do nosso Senhor Jesus. Então o que Jesus fez ali era verdadeiramente o vinho puro
do suco da uva. Então ele diz assim: o vinho que Jesus fez naquela ocasião, como os cachos de uvas na videira, foi o produto direto de sua própria vida. Não é demais dizer que os convidados que beberam daquele vinho estavam a beber diretamente da vida de Cristo. Então, em Caná da Galileia, o milagre que Jesus fez ali foi verdadeiramente o mesmo milagre que aquelas pessoas que estavam no deserto centenas de anos antes com Moisés experimentaram. Assim como o pão desceu do céu e alimentou ali, Jesus Cristo também fez o mesmo milagre ali, porque ele transformou aquela água em vinho. E o vinho era do próprio céu ali que as pessoas estavam bebendo. E no céu só existem coisas puras. Não existe coisas misturadas. Não existe fermentação, nada disso. E mais na frente aqui ele diz assim: o vinho não fermentado é alimento puro. É a vida da videira na sua forma mais condensada. E é totalmente nutritivo. Ele fortalece o organismo. E assim é uma das melhores maneiras para nutrir aqueles que estão doentes e que não podem receber uma grande quantidade de comida. O vinho não fermentado, o suco de uva, o verdadeiro fruto da videira, supre uma grande quantidade de nutrientes num pequeno espaço e é facilmente assimilado. Mas no vinho fermentado, os elementos alimentícios são tão modificados que não há sequer um nutriente real. Agora é um estimulante e um intoxicante, em vez de um alimento. Ao invés de fortalecer o organismo e suprir uma nova vida e poder, simplesmente excita o poder já existente, incitando-o à ação. Não acrescenta nada àquele que o bebe, mas simplesmente o estimula a usar aquilo que ele já tem. Agora, a vida de Cristo é alimento e não estimulante. Ele não veio à Terra para incitar os homens a colocarem em operação um poder que eles já tinham e que estava adormecido, mas para lhes dar poder do qual eles estavam destituídos. Percebe? Então, nós podemos verdadeiramente saber que isso foi o que Jesus fez. Jesus Cristo, ele não vem para estimular os seres humanos a um bem que já existe neles. Não. Jesus Cristo vem para dar nova vida. E por isso que o puro suco da uva é a representação perfeita ali naquela situação. Pois quando temos um suco puro, aí sim, ele traz bom sangue, ele traz nova vida. Mas se nós tomamos o vinho fermentado, não há nutriente ali, não há vida naquilo ali. Só há estimulantes ali. E não é isso que representa o sangue de Cristo. Então, quando nós vemos esses alimentos, né, que o homem coloca a mão e modifica ali o seu processo natural, nós podemos ver nisso também algo que o inimigo faz em nossa vida espiritual. Por quê? Veja só o que ele diz aqui. Pelo uso dessas substâncias, as pessoas desgastam a força que elas têm e envelhecem prematuramente. Na mesma linha de trabalho, o diabo leva as pessoas a pensarem que elas têm em si mesmas o poder que é necessário para fazer o que é correto. Então, ele as estimula com esperanças e promessas falsas. Ele as faz punirem-se de várias maneiras por causa das suas falhas, para estimulá-las a trazer à tona o bem que está oculto nelas. Você percebe como isso aqui é forte? Jesus jamais daria um alimento estimulante ali para aquelas pessoas, porque se aquele homem que provou e dissesse, uau, esse aqui é bom, se aquilo fosse produto de um estímulo feito pelo alimento que não estava realmente nutrindo, aquilo seria uma mentira. Porque Jesus jamais iria fazer algo para simplesmente estimular o ser humano, como se fosse, porque isso verdadeiramente é uma mentira. Porque quando algo estimula o seu corpo somente para excitar aquilo que já tem nele, ele não está colocando vida em você, simplesmente está gastando as suas forças. E Jesus não ia transformar um alimento ali simplesmente para gastar as forças das pessoas, muito pelo contrário. O mandamento diz o quê? Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Então o mandamento diz que você deve ter força. Então, como Jesus iria de alguma forma decrescer as forças das pessoas? Não, ele estaria andando contrariamente à lei de Deus. Então Jesus transformou aquele suco no puro suco da uva, a água em puro suco da uva, para trazer vida àquelas pessoas que estavam ali. Da mesma forma que ele faz conosco hoje. Jesus ele veio para que tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. E é isso que ele quer fazer comigo e com você hoje. E quando nós vemos esse milagre, em João capítulo 2, verso 11 diz: Jesus principiou assim seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E no final da parte ele diz assim: contudo, a pessoa de Jesus não brilhou com tal esplendor como quando ele estava no Monte da Transfiguração. Naquela ocasião, não havia beleza nele para que os homens o desejassem mais do que em qualquer outra. Contudo, naquele momento ele manifestou a sua glória. Isto mostra que a sua glória está em suas obras. É através da sua vida que todas as coisas existem na terra. Desse modo,
Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6,3. João 17,22 diz: E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Isso é o que Jesus disse sobre os seus discípulos na sua oração ao seu Pai. Ele nos deu a sua vida e as suas obras, nas quais nós podemos triunfar. E à medida que nós nos rendemos a Ele, para nos tornar a sua obra, a sua glória é armazenada em nós, para ser revelada na sua vinda. A bondade que Ele operou e preparou para aqueles que nele confiam é a glória que Ele concede aos homens. Contemplando-o, eles são transformados à mesma imagem, de glória em glória, ou de bondade em bondade. Por isso Ele diz: Desse modo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E qual foi o resultado de tudo isso no final, em João capítulo 2? João 2, verso 11 diz: E os seus discípulos creram nele. Que assim seja conosco, que possamos ver essas obras de Jesus e que nós estejamos no meio desses que creram. Que assim seja a nossa vida, que você creia hoje que Jesus Cristo é capaz de transformar, assim como Ele transformou a água em vinho. Ele pode transformar seres pecadores, com um coração perverso, Ele pode transformar seres à sua imagem e semelhança. Que assim seja comigo e com você hoje, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Oremos juntos. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos por conhecermos, ó Pai, o seu poder na natureza e o seu poder, Senhor, em sua santa palavra e na vida de Cristo. Pedimos, ó Pai, que o Senhor transforme a nossa vida também, Senhor. Mude nossa vida da água para o vinho, Senhor. Transforme nosso coração maligno em um coração infinitamente bom, como é o seu, Pai amado. Dá-nos a tua glória, Senhor, a tua bondade, o teu caráter, e nos transforme nesse dia de hoje. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.